Buenas, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo da semana passada aqui, caso você não assistiu, ele vai estar linkado aqui em cima. Uma pessoa me perguntou o que eu achava dos comentários que são feitos sobre a UNR pelo fato de ela não ter nenhum processo de seleção. Sobre muita gente que acaba falando que o fato da UNR não ter um vestibular faz com que a sua qualidade seja menor às outras universidades. E também analisando de que no último final de semana foi a última etapa do Enem, acho interessante a gente debater a questão sobre o acesso à universidade e analisar, obviamente, também essa questão de que algumas pessoas dizem que pelo fato de que a UNR não tenha exame de ingresso, faz com que a sua qualidade seja menor. Quando a gente diz que a universidade, que um título superior é um privilégio, parece que a gente volta lá no tempo, em 1911, quando o vestibular no Brasil foi criado junto com a Lei Rivadavia, entendendo de que é baixa a porcentagem da população que acede à educação superior, seja ela pública ou seja ela privada, com respeito, obviamente, ao número de pessoas que concluem o ensino médio. Entendendo também de que existe um grande abismo entre os dois níveis de educação, sobre a educação média no Brasil e a educação superior, em que basicamente um joga a bola para o outro sobre de quem é a responsabilidade da sua formação como um cidadão e como um futuro profissional para a sociedade. Muito se fala sobre a unificação dos critérios na toma dos vestibulares e da criação, obviamente, das provas dos vestibulares, assim como do Enem, porém não se leva em consideração a base desigual da sociedade onde esses jovens estão insertos. Hoje a função basicamente exclusiva do Enem e dos vestibulares é filtrar e estratificar socialmente. Hoje em dia a missão do ensino médio no Brasil basicamente se tornou formar jovens para prestar vestibulares e para prestar o Enem, perdendo a essência da formação de cidadãos com pensamento lógico e crítico. E não digo isso da boca para fora não, porque vários cientistas da educação, vários pedagogos, vários filósofos, sociólogos dizem de que hoje o ensino médio no Brasil está estancado no seu processo. O ensino médio hoje no Brasil precisa de uma reforma, não a que está sendo proposta pelo governo federal, que basicamente é voltar aos anos 80, anos 90 com os polimodais, mas ele sim precisa de uma reforma justamente para isso, para a formação de cidadãos críticos e que entendam a sua realidade. E um ensino médio que também entenda a base social onde aquela escola está inserta. Porque as comunidades ribeirinhas da Amazônia, por exemplo, não têm as mesmas vivências, as mesmas ferramentas, as mesmas necessidades de educação que tem, por exemplo, as comunidades da região metropolitana de Belo Horizonte, um exemplo. E não é menosprezar nenhuma comunidade, nenhuma população, e sim entender a lógica, entender os métodos e meios que devem ser usados para justamente levar a educação para essas comunidades, que são diferentes, nem melhores nem piores. E o sistema se torna injusto quando os redatores das provas utilizam programas sugeridos para a formulação das perguntas, para a formulação da própria prova, não entendendo a realidade social e educacional daquela comunidade, daquela região, demonstrando unicamente a desconexão entre os níveis de educação médio e superior no Brasil, levando a gente para um discurso meritocrático de porque aquele estudou muito e conseguiu chegar, então você também consegue. Como se fosse algo extremamente saudável a pessoa ficar 15, 16 horas sentado estudando para uma prova que vai selecionar se ela tem a capacidade ou não de ingressar na educação superior, sendo que a educação deveria ser um direito para todos. E justamente a pergunta que eu faço para responder aquela pergunta lá do início do vídeo sobre o que eu acho sobre as pessoas que dizem que a UNR não tem qualidade por não ter um processo seletivo é: o que um processo seletivo faz de tão importante para dizer se você é apto ou não para ingressar numa universidade? Entendendo de que todas as pessoas que estão naquele processo seletivo têm as mesmas condições teóricas, terminaram o ensino médio, esquecendo toda a parte do comércio efetuado sobre o ensino médio e ensino superior, com pré-vestibulares, com pré-ENEM, com vários outros cursinhos preparatórios justamente para as provas. Qual é a grande diferença? O que te traz de tão positivo um processo seletivo? E para essas pessoas a única coisa que eu posso dizer é reflitam, porque a UNR sem exame de ingresso esse ano ganhou a Olimpíada de Medicina aqui na Argentina, superando todas as outras universidades argentinas e recebeu já vários prêmios internacionais, como eu já estou cansado de dizer aqui no canal. E volto a repetir, a educação superior deve ser uma ferramenta transformadora, assim como a educação como um todo, e não uma ferramenta para simplesmente estratificar a nossa sociedade em diferentes níveis, como a gente tem hoje com Enem, vestibulares e todos os tipos de processos seletivos que podem existir dentro do Brasil.
É isso, comentem aqui embaixo o que você acha sobre o vestibular, sobre se você acha que tá certo ter vestibular, se você acha que tá errado. Compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal, obviamente, para não perder nenhuma novidade. Ativa o sininho, dá um like e a gente se vê na semana que vem. Até mais.